Celso Cardoso, estilo único, postura de juiz de tênis, um verdadeiro lorde. Parabéns pelo convidado, pessoal. Tá aí a mensagem do canal do Gilson Ô, Ricardo. Gilson, obrigado pelo Por carinho. que Cala a Boca Maradona? Porque a música não é minha, tá? A música é do Mário Fabri, que hoje é baterista dos Titãs. Mas, na bancada do Gazeta Esportiva, um dia, eu, num comentário, falei que se o brasileiro tivesse a raça e a disciplina tática do argentino, o Brasil seria imbatível com a técnica que tem. Por que eu fui falar isso? Meu companheiro de bancada, o Garrafo, começou: você só pode ser argentino. Porque Eu você é lembro dessa argentino. confusão. Que você é argentino, e argentino, e argentino. E era a época do Orkut. E bombou essa história que Celso Cardoso é argentino. Então tinha lá, Celso Cardoso é argentino, Argentina de merda, Argentina disso. Virei argentino. Os caras acreditavam que eu era argentino. Quando eu lancei meu primeiro disco no show lá no Sesc, chega um cara: oi, Celso, sou argentino. Sério? Sério, o cara achava que eu era argentino mesmo. Sensacional. E aí pegou. E como tinha essa Você história embarcou na piada ou você falou, não. Nome, Não, amigo. eu falava que não é nada argentino, isso é folclore e tal. Mas eu sempre tive uma simpatia mesmo pelo argentino. Especialmente pela torcida do Boca. E aí eu explico. Como repórter, sou escalado para fazer a torcida do Boca. Celso era torcedor do Boca na Gazeta. Final de Libertadores de 2000, Morumbi, Palmeiras e Boca. A minha escala como repórter, fazer a torcida do Boca. Então eu fiquei lá com os 2.000 torcedores do Boca acompanhando o comportamento deles durante o jogo. Cara, Morumbi com 60 mil pessoas. E o que você ouvia no estádio? Dale Boca, dale Boca, dale Boca. Eu fiquei inebriado com aquilo. Eu falei, cara, os caras não param de cantar um único minuto. Então aí eu comecei a perceber que essa coisa do argentino de torcer, ele leva muito a sério. Não importa se é o Cascão, se é o Maradona, se é o Messi, ele tá no campo, ele vai torcer. Ponto. É o time dele que tá em campo. E aí eu peguei essa simpatia pelo torcedor, da maneira de torcer do argentino. Só que aí tava essa história, muita gente me enchendo o saco, que era argentino. Aí quando eu vi essa música do Mário Fabri, era véspera da Copa de 2014, você quer saber uma coisa, Mário? Posso gravar essa música? Pode. Aí eu gravei Cala a Boca Maradona para dizer que eu não era argentino, Pra abafar entendeu? um pouco o negócio. Só que aí a música era para ser lançada na Copa, o Maradona era um dos patrocinadores da Copa, Suspense. A música só foi lançada quando Depois. a Copa terminou. Ô, Will, põe a mensagem da Letícia, que é uma mensagem legal. A Letícia, que é nossa membro aqui no canal, olha que legal. Ó. Tenho tanto carinho pelo Celso, quando era criança era sagrado para o meu pai que eu sentasse com ele para ver as notícias do Corinthians na Gazeta Esportiva. Ele, Chico e Michele. Que legal a mensagem da Letícia aí. Isso. Você vê que a galera acompanhava demais. Eu já percebi isso, que as pessoas têm uma memória afetiva do programa, justamente porque o pai assistia, o avô assistia. Uma vez eu cruzei com uma pessoa, já aconteceu isso mais de uma vez, mas essa me marcou especialmente, que ela me viu e ela começou a chorar. Por quê? Porque eu lembrei do meu pai quando assistia comigo e ele adorava ver o programa, te assistia e ele não está mais entre a gente. Então... Isso acontece mesmo. Tem uma legal, são 700 pessoas online, obrigado de novo, rapaziada que está assistindo a gente aqui no Papo Fiel, deixa o seu like para prestigiar, para dar esse moral pra gente, mas pra gente entrar já numa resenha de Corinthians, o professor Zé Eduardo Cunha, membro aqui do canal também, Cascão, manda uma mensagem, um abraço para você, professor, que está em todas as nossas lives. Boa noite, Fabrício, Cascão e Celso, que Papo Fiel sensacional. Celso, na sua opinião, qual seria a solução para o Corinthians? Parabéns pelo seu trabalho. Tá aí a pergunta de quantos bilhões o Corinthians deve? Aquele cara ofereceu o André Castro $1 bilhão. Você Mas acreditou? a dívida do Corinthians é de quanto? A dívida do Corinthians hoje é de 2,6 bilhões. Tá aí a pergunta de 2,6 bilhão para você. Bom, como chamava aquele gerente do Flamengo? O Bandeira de... Eduardo Bandeira de Mello, foi presidente. Presidente. O Corinthians precisava de um cara como esse. Não tem. O Corinthians precisava de um cara como esse que resolvesse encarar o Corinthians com profissionalismo. Encarar o Corinthians como o Corinthians deve ser encarado. Logo quando... A gente vou falar da Gazeta de novo. Logo que eu saí da Gazeta, eu, Flávio, que também tinha saído da Gazeta, e o Paulo Sérgio, que também tinha saído, nós montamos um programa no YouTube, que era o Entre Linhas.
E nós tivemos a oportunidade, na ocasião, de entrevistar os 2 candidatos à presidência do Corinthians para substituir o Duílio, que era o André Negão e o Augusto. Quando terminou o debate, da primeira vez foi um debate, foi entrevista com um e depois a entrevista com o outro. Eu me lembro que eu virei para o Flávio e para o Paulo, esquece. Corinthians vai estar ferrado, ganhe um ou ganhe outro. Porque você não vê ali preparo, você não vê ali qualquer possibilidade de reconduzir o Corinthians. O Corinthians é grande, mas reconduzir o Corinthians a uma trajetória vencedora à altura do que o Corinthians é. Menor condição intelectual, de ambos. De gestão, de tudo. Então, e quando você olha os bastidores do Corinthians, você olha a política do Corinthians, não tem uma viva alma que você possa pensar e falar assim, pô, esse é o cara. Então, diante disso, só me resta, assim, não que eu seja favorável, eu vejo com certo pé atrás, mas parece uma SAF. Alguém que realmente compre o clube, encare aqui, porque quem comprar o clube, o Corinthians é uma potência, meu amigo. Olha o número, isso não tem como não dar lucro. Não tem como você ter superado, não tem como. É só trabalhar sério. Mas só vai trabalhar sério quem se sentir, o Corinthians é de uma nação, que fique bem claro isso. Mas quem botar o dinheiro, ele tem que ser responsável por aquele dinheiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar. Sim, lógico. A partir do momento que eu vou lá, Corinthians vai ser do Corinthians sempre. Mas tem alguém que banca o Corinthians porque o dinheiro é dele, ele vai fazer girar porque aquilo vai dar lucro e ele não tem por que ficar roubando, não tem por que ficar desviando. O dinheiro já é dele. Porque já é dele. Então só vai ser levado a sério quem encarar o Corinthians como algo fruto do próprio dinheiro. É a única solução que eu vejo. Eu não vejo outra. Aliás, pro futebol brasileiro, né? Eu não vejo outra. Então, o Corinthians pode... Aí, se vai ser uma sociedade, se vai ser de parte... Não sei como vai ser. Mas é a única possibilidade. Porque o Corinthians, ele não é levado a sério. Não dá para um clube como o Corinthians... Vocês vão se lembrar quando o Andrés falou assim, nossa, o Corinthians vai ser... Aqui vai ser Real Madrid e Barcelona, Corinthians e Flamengo. Olha como está o Flamengo hoje. E à frente do Corinthians tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem Bahia. Que viraram SAF. Se viraram SAF. Não dá para você entender o Corinthians com o tamanho que tem, com a força que tem, com a torcida que tem, tá nessa situação. De estar com transfer ban, de estar com dívida, não poder contratar, de, sabe, vendendo almoço para pagar o jantar. Não dá. E isso é fruto de má gestão. Pessoas estavam muito mais preocupadas com o próprio umbigo do que com os interesses do clube. Mas agora fazendo até uma provocação, Celso, vamos dizer assim, você consegue imaginar que algum investidor, alguma empresa séria, algum cara que tenha muita grana, o cara olhe para o Corinthians e fala assim, eu vou colocar dinheiro nesse clube? Você não acha que falta credibilidade para quem hoje comanda o clube para passar uma imagem séria do cara falar assim, não, ok, o Corinthians é enorme, isso todo mundo já sabe, eu vou colocar minha grana ali porque eu tenho certeza que quem tá lá vai me dar o respaldo necessário. É diferente. Assim não vai funcionar. Lembra da MSI? Exatamente. A MSI investiu dinheiro, aí depois o do Alibi começou a ficar com ciúme da história de poder, não poder, tudo desandou, fizeram o que fizeram e um abraço. E tantas outras parcerias, depois Ricks Mills e por aí vai. Não é assim. O que era na época? Não, eu pago a dívida, então põe o dinheiro. Não, me dá o boleto que eu pago. Não, na verdade é comprar o Corinthians. É comprar. Eu compro o passivo, quanto é a dívida? 2 bilhões, tal. Pago X, pago a dívida e o cara depois rema para poder ter o dinheiro de volta. E com a torcida que tem o Corinthians, com o nível de cobrança, não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. Porque o que o torcedor quer ver? O Corinthians ganhar. E que um cara que vai investir e vai comprar, o que ele quer? Dinheiro. Então é interesse dele fazer a coisa girar. Então aí a coisa acaba, no meu entender, é a única maneira de... E os clubes só estão entrando nessa questão da SAF quando está no fundo do poço. Foi o Cruzeiro. Sim. O Vasco, tudo bem que não deu muito certo. O Bahia, porque é fruto já do... O Botafogo. O Botafogo também lá no fundo do poço.
E daqui a pouco você vai ver Santos, você vai ver. Só que tem que ser uma coisa muito bem amarrada. Porque não é só uma empresa que você compra, não deu certo, faliu, acabou. Você tem uma responsabilidade social muito grande. De novo, o Corinthians, por exemplo, é uma nação. Então você tem que criar caminhos que protejam a entidade, a instituição. Mas não vai passar. E, gente, na boa, se tem um cara bilionário aí, qual a dívida do Corinthians? 2 bilhões e pouco? Ele recupera esse dinheiro.